semântica e retórica. Eu sei que pode parecer algo profundo, algo filosófico, extremamente repetitivo, cansativo, maçante. Afinal de contas, as aulas de filosofia e as aulas de gramática, quando ainda eram estudantes, pelo menos para mim, não eram as que mais me interessavam. Mas eu tenho certeza que em todos os momentos da vida de vocês, vocês utilizam tanto a semântica como a retórica. Alguém aqui define para mim o que é semântica? Alguém define para mim o que é retórica? Alguém sabe a letra? Tudo bem, quem sabe a letra? Ninguém sabe a letra? Vou em frente, então. Eu, preparando a aula, no lampejo, inspiração filósofa, tive um insight e resolvi colocar aqui. O mundo só pode ser entendido como tal por aqueles que estão aptos a percebê-los. Show. Como é que vocês enxergam as relações de vocês? Qual é a importância que vocês dão às palavras que vocês empregam para se comunicar? Vocês prestam atenção nisso? Será que vocês dizem exatamente aquilo que vocês gostariam? Será que as palavras que vocês verbalizam representam exatamente a intenção de vocês? A racionalidade, as emoções? Nem sempre. Pois bem, é de extrema importância a gente começar a perceber isso, a gente começar a se preocupar com essa questão, o sentido das palavras. Esse é o objeto de estudo da semântica. Somos capazes de empregar o sentido que nós gostaríamos, as palavras? Uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica não é uma pergunta que necessariamente requer uma resposta. É uma pergunta que faz as pessoas refletirem sobre esse assunto. Então, eu faço essa pergunta a vocês. Será que vocês utilizam as palavras com o sentido que vocês gostariam de dar a elas? Pessoal, eu vou falar para vocês por que eu escolhi tratar desse tema hoje. Tem uma amiga que está noiva, amiga de longa data, pessoa que eu tenho muito carinho, e ela está tendo muito problema de relacionamento com o noivo dela. E semana passada a gente sentou para conversar, ela me ligou, foi na casa dela, a gente bateu um papo pelo menos 2 horas, e eu percebi que o casal não estava se entendendo pelo simples fato da comunicação. Ela é jornalista, ela é engenheiro. Ela é uma pessoa muito emotiva, ela gosta de transparecer o que ela sente, ela dá muito sentido às palavras que ela usa. Ela gosta de ser uma pessoa 100%, de demonstrar as emoções, de demonstrar as intenções, e ele, o engenheiro, tem dificuldade de se comunicar, tem dificuldade de demonstrar aquilo que ele sente, tem dificuldade de deixar claro aquilo que ele pensa, tanto os pensamentos quanto os sentimentos. E aí eu falei para ela, vocês estão tendo um problema de semântica. Tudo que você me falou, as palavras que você usa, ele recebe de uma maneira diferente. Então você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que usar palavras que se enquadrem, que se encaixem no mundo dele. E tem que alertar ele disso também. Eles estão prestes a morar juntos mais tarde. Eles estão numa crise de relacionamento tremenda. Essa semana eu falei com ela, e ela me disse que realmente ela mudou a comunicação, ela observou quais palavras ela utilizava no dia a dia, aquilo que ela não gostava de ouvir, ela tirou. Uma questão de semântica, sentido que se dá às palavras que se utilizam. Foi exatamente por isso que eu resolvi tratar desse assunto. Por mais que pareça profundo, por mais que pareça reflexivo e filosófico, eu preparei esse material de uma maneira muito simples, o que não faz com que seja importante, para que a gente use esse momento para ficar explicando para vocês o que é filosofia, para ficar explicando para vocês o que é gramática, o que é linguística. Todos vocês já tiveram a oportunidade de estudar isso. Hoje nós vamos apenas relembrar e praticar bastante o uso, no sentido das palavras, e a retórica. Alguém define para mim o que é retórica? Alguém que chegou agora? Técnica de argumentação. Técnica de argumentação. É uma forma de se ver a retórica. Vamos ver isso aí. Pessoal, a semântica é a área da linguística que estuda o sentido das palavras, como eu disse para vocês.
Quando a gente estuda linguística, a gente pode observar três aspectos: a língua, a linguagem e a fala. Afinal de contas, a gente tem uma língua para poder falar, não é? Oratória. Oratória depende única e exclusivamente da fala. Comunicação é abrangente, a oratória é específica. Nós precisamos da fala para nos comunicarmos. Pessoal, a língua, ela é universal. Todos nós aqui falamos a língua portuguesa, certo? Estados Unidos, língua inglesa. Oriente Médio, língua árabe. E assim por diante. Ela é utilizada por um conjunto de pessoas, um conjunto de indivíduos, e possui regras claras, a gramática. Para se comunicar, nós precisamos de regras de comunicação. A gramática portuguesa é diferente da gramática espanhola, por exemplo, diferente da gramática inglesa e francesa, apesar de guardarem semelhanças por terem uma origem comum, que é a língua latina. Mas como tudo na vida evolui e modifica. Modifica para melhor, modifica para simplificar a vida das pessoas. E eu espero que seja assim para o nosso futuro, principalmente depois das aulas do Instituto Verbalismo. Linguagem. Tudo ao nosso redor é linguagem. Placas de trânsito, sinais que vemos na rua, obras, símbolos. Aonde tem linguagem, tem informação. E cada pessoa tem o seu modelo de interpretar a informação. Cada pessoa tem a sua própria linguagem. Por exemplo, eu sou formado em Direito. Sou advogado. Eu tenho uma linguagem jurídica. Portanto, eu analiso fatos, eu analiso situações muito com a linguagem que eu venho estudando ao longo dos últimos 7 anos. Por exemplo, pessoas que são da área médica têm a tendência de ter uma linguagem voltada para a sua área de estudo, para a sua área de pesquisa, para a área que elas estão acostumadas a ler, a falar. E nós temos a fala. Verbalização da linguagem é o nosso principal meio de comunicação. Eu gosto sempre de fazer uma comparação que a nossa fala é o nosso principal meio de comunicação, certo? Nossa oratória. Mas a comunicação é muito mais abrangente. Eu posso me comunicar sem falar nada. Afinal de contas, foi assim que começou a se desenvolver as línguas. Foi dessa maneira que as línguas surgiram, através de gravuras, através de pinturas. E aí começaram a surgir os sons. Pedrão, aqui é só palavras mesmo, né? Não entra gesticulação. Fala Fala e ponto. a oratória, aquilo que se diz, o nosso conteúdo. Oratória, mas é porque, assim, tirando os dois pilares, né? Inteligência emocional e forma. Só conteúdo. Só conteúdo. Tá. O nosso conteúdo, aquilo que a gente diz, a nossa fala. Nosso principal meio de comunicação. E por ser o nosso principal meio de comunicação, perceba a importância de tratar bem a nossa informação antes de falar. De pensar muito bem em quais palavras nós vamos utilizar para fazer com que as pessoas nos entendam. E para isso é muito importante perceber e entender o sentido das palavras que nós usamos. Por isso, a semântica. Ela é fundamental para uma boa comunicação. Pessoal, para falar de semântica, eu não poderia deixar de falar de semiótica e semiologia. A semiótica, ela é o estudo dos signos. Ela foi introduzida por John Locke lá no século XVII. E existe uma frase muito interessante de Peirce, que ele diz o seguinte: nunca esteve no poder de estudar o que quer que fosse, matemática, moral, gravitação, psicologia, homens, mulheres, língua, senão como estudo semiótico. O que ele quer dizer? Quando nós nos comunicamos, nós precisamos interpretar, não é verdade? Só que antes da gente ter uma concepção, a gente precisa identificar o objeto. Se nós nos comunicamos, nós temos um propósito, nós temos um motivo, nós temos o que falar, um objeto. E você precisa ter um sentido àquele objeto. A filosofia, na sua evolução histórica,
ela se deu principalmente pela evolução dos objetos, passando pelas pessoas. Então, a semiótica, ela estuda o sentido das coisas. Para daí, então, você poder ter uma interpretação, para daí, então, você poder ter uma opinião, chegar a conclusões. E a semiologia, nada mais seria como, por exemplo, eu olho esse banner e eu chamo ele de banner. Você olha o banner e você chama ele de flyer. Chama ele de marketing. Você chama ele de marketing. Talvez a Cris olha e chama ele de pano. Cada um dá alguma palavra para o mesmo objeto. É esse que é semiótica? Isso aqui é um signo. Isso é um signo. Isso aqui é um símbolo. O Pedro chama de banner. Eu vou mais além. Eu chamo de marketing. Tem gente que está um pouco mais atrás, chama de pedaço de pano. Mas isso aqui representa. Isso aqui tem um valor. Isso aqui tem um sentido. E cada um tem sua maneira de olhar para as coisas. Cada um dá o seu próprio sentido para os objetos. Para não dizer coisas para não ficar muito genérico, porque nós também damos valores às pessoas. Mas não é o significado carregado de uma definição pessoal, assim? Com certeza. Com certeza. É um pedaço de pano, pura e simplesmente. Mas nós temos informações que tornam evidente para a gente que é muito mais do que um pedaço de pano. Quem verbaliza se conecta. Olha o design, olha a cor, olha a representatividade. Então, cada um, através da sua própria ótica, por isso, semiótica, dá o seu próprio valor às coisas. Pedrão, e, por exemplo, quando você olha para esse objeto, você pode dar definições abstratas ou por exemplo, muito concretas. Eu poderia falar que é um pedaço de pano de tamanho 1 por meio centímetro, azul, com 2 losangos, com bolas ao meio. Assim, certo? Eu posso entrar, eu posso descrever ele todo, eu posso fazer um pano, eu posso dizer qualquer outra palavra que faça sentido de acordo com as experiências que eu vivi antes, que me fizeram olhar para aquele objeto e eu defini aquilo como um pano, como algum banner. Então, realmente, como só ressaltando o que a Mari falou, toda comunicação ela é subjetiva, porque o que eu olho não é só o que os meus olhos olham, é o que eu olho baseado em tudo que eu já olhei antes e tem uma configuração dentro da minha mente que me faz atribuir algum significado àquilo. Por isso que tem pessoas que interpretam falar em público como algo medonho, como um monstro, e tem pessoas que interpretam como uma oportunidade, como algum momento de compartilhamento. Então, o que a gente tenta trazer aqui é mudar a semiótica de vocês em relação a essa exposição, por exemplo. Isso é semântica. É semântica? Isso é semântica. A semiótica acompanha a semântica, porque ela estuda o valor dos objetos. E a semiologia é o estudo dessa linguagem, é o estudo desses signos. Uma ciência que estuda a vida dos signos no seio da vida social, ou seja, dentro de um contexto. Ele não olha só o objeto, ele olha a inserção do objeto no meio que ele se encontra. Isso não é tão importante para a nossa aula, mas eu achei interessante trazer porque compõe a semântica. E é sempre bom a gente refletir sobre novos assuntos. Não peguei, semiologia é o que? A semiologia é a semiótica, o sentido das coisas, inserido num contexto, no seio da vida social. Por exemplo, estou com uma blusa preta. É só uma blusa. Mas olha o conteúdo dela. Isso é semiologia. O que quer dizer essa blusa? Só uma blusa preta? Não. Verbalizador. Uma pessoa que ajuda as outras a perder o medo de se verbalizar. Nós temos 7 atributos aqui. Então a semiologia interpretaria essa blusa como um objeto de marketing. Uma representação do que é ser um verbalizador, por exemplo. Pessoal, 2 conceitos básicos de semântica que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Denotação e conotação. Denotar é perceber o sentido original das palavras, o sentido real, o sentido literal. Uma interpretação literal implica numa análise denotativa. Novamente, eu não venho aqui para ensinar gramática a vocês. Eu estou só lembrando
algo que nós já vimos e que é importante para o estudo da semântica. E a conotação, a palavra no seu sentido figurado, contextualizado. Aqui nós temos a semiótica e aqui nós temos a semiologia. Conotar, interpretar. Aqui nós temos um leão bebê. E aqui nós temos um bebê leão. Questão de interpretação. Metáforas são isso, né, Pedro? Metáforas são analisadas pela conotação que se dá Conotação. às frases. Exatamente. Sentido figurado. Eu adoro usar metáforas, usar analogias, tirar as coisas da sua representação própria e levar para um outro plano, para um outro sentido. Fazer as pessoas imaginarem. Ruffles, né? Ruffles. Batata da onda, né? Red Bull, Te dá asas. por exemplo. Show. Pedro, a gente vai passar o livro? Assim, parte dessa aula, pessoal, eu tirei desse livro, Semântica e Discurso, de Michel Peixot. Ele é um linguista e filósofo francês, moderno. Eu comprei esse livro na Bienal Brasil do Livro desse ano. Não sei se alguém aqui foi, mas o nome dele é Michel Peixot e o livro foi uma pechincha. Paguei muito barato e ele tem um valor incrível. Ele tem muito conteúdo, apesar de ser um livro muito profundo, muito teórico, muito reflexivo. Então eu não pude me aprofundar tanto para formatar essa aula. Foi só parte dele. Eu vou passar para quem tiver interesse, tá bom? Pessoal, mais um atributo da semântica. Sinonímia e antonímia. Sinonímia se deriva de sinônimos. Alguém já ouviu falar nisso? Levanta a mão, por favor. Tá, achei que ele tinha. Expressão derivada de sinônimo que estabelece uma relação de sinônimos, apesar das palavras não serem sinônimos. A paz e a tranquilidade reinavam naquela casa. Paz e tranquilidade são sinônimos? São semelhantes. Paz, a palavra paz, traz um sentido lato, um sentido muito mais abrangente do que a palavra tranquilidade. Só que, dentro dessa frase, imagine uma casa com paz e tranquilidade. Parece a mesma coisa. Então aqui nós temos um efeito de sinônimo. Pedrão, vê se essa frase faz sentido. Quem fala em público adquire mais credibilidade e mais autoridade. Credibilidade e autoridade seriam sinônimos? Eles não são sinônimos. Desculpa. Tem uma sinonímia nessa relação. Exatamente. Perfeito. E uma relação de antonímia, uma expressão derivada de antônimo, estabelece uma relação de palavras que apresentam significados diferentes em determinado contexto, não são antônimos. João era levado, já Carlos bondoso. Uma criança levada e bondosa. Uma criança levada a má? Não necessariamente. Uma criança bondosa não pode ser levada? Não. Pessoal, se você quer aumentar o seu vocabulário, vai lá no Google, bota sinônimos.com.br, tem um site fantástico, você coloca qualquer palavra e ela vai te mostrar pelo menos 20 sinônimos. É uma forma de você aumentar o seu vocabulário falando sobre assuntos que você costuma falar todo dia. Marketing multinível, oratória, comunicação, psicologia. Assuntos que você fala todos os dias, engenharia civil, por exemplo, você vai lá e joga obra, por exemplo. Por que você vai falar obra sempre? Joga lá no sinônimo e aumenta o seu vocabulário. Às vezes eu uso isso. Dentro de semântica existem inúmeros outros temas, como polissemia, heteronomia, hiperonomia, mas eu preferi tratar de sinonímia e antonímia, porque é muito importante medir a quantidade de sinônimos que nós temos no nosso vocabulário. Alguém aqui já morou fora do país? Ok. Certa vez eu morei fora do país e durante a aula eu não entendi uma palavra que eu perguntei ao professor. Isso quer dizer tal coisa? Eu busquei uma tradução. Quando você não sabe o que significa, você sempre tenta explicar o sentido daquela palavra, a semântica, o que quer dizer. E ele virou para mim e falou assim: Pedro, melhor do que buscar uma tradução é conhecer um sinônimo. Assim você aumenta o seu vocabulário e também a sua capacidade de explicar o sentido das palavras. Isso ficou na minha cabeça.
Então, eu leio muito, vejo muitos documentários e eu estou sempre em busca de aumentar meu vocabulário. É de extrema importância para uma boa comunicação. Por exemplo, quantas pessoas aqui têm medo de dar branco no momento de estar em cima do palco? Se vocês têm um bom vocabulário, a chance disso acontecer é menor. Porque, às vezes, você não acessa a informação, mas pela relação de sentido, você tem outra para utilizar, então você substitui. Por isso que é tão importante ter um vocabulário vasto, diversificado. E foi pensando nisso que eu trouxe essa ideia de sinonímia. E agora nós vamos para a nossa primeira dinâmica. O que eu quero de vocês? Formem duplas, ok? Eu vou pedir que cada pessoa da dupla... Traz no sinalzinho. Mas eu falei, tá falando então. Pense num assunto extremamente técnico da área profissional de vocês. Por exemplo, Maria psicóloga. Mari, abuso de termos da psicologia. Jéssica é advogada. Abuso de termos jurídicos. Pedro, engenheiro. Desculpa, João. Abuso de termos da engenharia. É isso que eu quero. Não, vamos fazer um reconhecimento de profissões aqui, depois que você terminar. Tá. A pessoa vai fazer um discurso durante 1 minuto e meio. E quem ouve, assim que não entender o sentido de uma palavra, vai estalar os dedos e falar sinônimo. A pessoa que está fazendo o discurso vai ter que parar e buscar um sinônimo. Eu quero investigar o vocabulário de vocês. Eu quero ver como é que está. Pedrão, esse sinônimo pode ser uma frase que representa aquela palavra? Eu ia chegar aí. Vocês podem utilizar sinônimos. Se não encontrar de maneira alguma, expliquem o sentido. Se utilizem da semântica. Expliquem o que quer dizer. Por exemplo, se eu falar sobre direito, falar sobre algo e trazer o termo de jurisprudência. Tem gente que não vai entender o que é. Posso falar decisões anteriores proferidas por tribunais em casos passados. Se a pessoa não entender bem, melhora a sua explicação. É isso que eu quero. Eu quero medir o vocabulário de vocês. É isso que eu quero que vocês façam. Quem ouve tem o direito a fazer no máximo 3 objeções. Sinônimo. Sinônimo. Ok? Quem fala terá que usar outra palavra para simplificar a sua ideia. É um sinônimo. E aqui eu vou permitir uma explicação do sentido da palavra para a gente trabalhar essa questão semântica. Beleza? Segundo assunto da aula, retórica. Alguém nunca ouviu falar em retórica? Já ouviu falar? Nós utilizamos retórica a todo instante nas nossas vidas. Dentro de casa, ambiente comercial, ambiente profissional, nós tratamos objeções, nós temos argumentos, nós precisamos argumentar. A retórica, ela pode ser entendida de algumas formas, dado o seu conteúdo histórico. Eu trouxe um breve resumo para vocês, para a gente entender de onde veio e até onde chegou a retórica. Ela surgiu em 465 a.C., na Grécia. Ela era ligada à reivindicação de propriedade. Naquela época não existiam advogados. Só que existiam pessoas que tinham conhecimentos lógicos. Pessoas que aplicavam a lógica à vida das pessoas, ao âmbito social. Portanto, eles iam até os tribunais para falar para as pessoas que a propriedade não poderia ser tirada dos indivíduos e dada ao Estado. Dessa maneira, surgiu a escola sofista. Alguém já ouviu falar dos sofistas? Principalmente quem vem do direito, não é verdade? A partir disso, eles começaram a ter êxito na reivindicação das propriedades e eles começaram a se inserir dentro do parlamento, tendo diálogo com os senadores, reivindicando o direito das pessoas. Eles começaram a entrar na classe das pessoas que moravam em determinados lugares, como, por exemplo, condomínios, fazendo aqui uma analogia. E eles começaram a ter muita influência na sociedade. E eles começaram a ensinar para as pessoas técnicas de bem falar. Falar com eloquência, convencer. Só que, como naquela época, há muito tempo, não existiam tantas regras, não existiam tanta regulamentação no meio social, eles começaram a subverter a utilização da fala. Eles começaram
a se valer dessa condição de professores, de ensinadores, de explicadores, de reivindicadores de propriedade para ter poder, para ter influência sobre as pessoas por meio da sua comunicação, por meio da sua fala. Eles começaram a utilizar isso como instrumento de poder. E uma crítica muito grande que existe hoje na literatura da filosofia sobre os sofistas é a seguinte: os sofistas, eles se utilizavam de um tipo de argumentação que é chamada erística, que é tratar de uma maneira racional aquilo que não é verdade. Convencer as pessoas de mentiras. Dessa maneira, eles faziam o uso do poder. Eles não buscavam a verdade, eles usavam apenas o controle interlocutor por meio das palavras, ou seja, o poder era muito mais importante para eles do que o saber. E Sócrates, que era dessa escola, os sofistas, ele ficou tão indignado com o que ele estava ensinando, com o que ele estava fazendo, com o que ele estava promovendo no meio social, que ele resolveu dar um basta e falou assim: nós precisamos recuperar a arte da retórica, fornecendo aos estudantes fundamentos oratórios, persuasivos que lhe possibilitarão atos virtuosos, ou seja, isso que a gente faz aqui. Nós queremos melhorar nossa comunicação, nós queremos aprender técnicas, nós queremos colocar em prática para nos comunicarmos melhor, para aproveitarmos as nossas oportunidades. E depois de Sócrates veio Aristóteles. Ele foi um grande teórico da retórica, principalmente da retórica persuasiva. Para ele, esse momento de exposição era um momento de convencimento, era um momento de gerar credibilidade, era um momento de fazer as pessoas agirem não pelo poder, mas tão somente pelo saber. Logo, as palavras, as informações, os conteúdos, eles tinham que ter utilidade, eles tinham que ser usados para transmitir conhecimento e ajudar as pessoas e não apenas ter uma manutenção de poder. E ele cria uma técnica. Argumentos, é muito importante para você ter clareza das ideias, você conseguir identificar muito bem argumentos positivos e argumentos negativos de uma mesma ideia. Advogado sabe a importância disso, saber sua tese e saber o que a outra defesa vai dizer também. Isso permite um argumento mais eficaz. Isso te dá conteúdo, isso te dá substância para poder argumentar, para poder defender ideias, para poder atacar quando preciso for. E uma maneira de se comunicar com persuasão é algo que o Pedro gosta muito de falar. Fazer as pessoas agirem por meio da fala. E era exatamente isso que Aristóteles previa. Assim como Martin Luther King, nos seus discursos, assim como Barack Obama, assim como tantos outros grandes oradores, eles tinham um domínio exímio da arte, da retórica. Só que a retórica não é apenas uma arte. Existe uma ciência por trás disso. Existe um objeto, existe uma forma de investigação, de análise. E prática. Uma técnica que é posta em prática. É o que nós fazemos aqui. Nós trabalhamos muito mais oratória do que a retórica. A oratória está dentro da retórica. Sem oratória, não há retórica. Portanto, trazendo muito do que falava Aristóteles, a técnica persuasiva. Ethos, logos e pathos. Quando vocês ouvem uma palestra, quando vocês vão a um congresso, por que vocês vão? Porque o palestrante tem conhecimento. De certa maneira, ele é uma autoridade naquele assunto. E você quer saber o que ele tem para compartilhar com vocês. A figura da autoridade, a figura da credibilidade. Esse é um dos 3 pilares da retórica que Aristóteles escrevia, ethos. O segundo deles, logos, a utilização da lógica e da razão. Pessoal, concordam comigo que opinião é diferente de argumento? Todos vocês têm opinião sobre o que quer que seja. Mas utilizar um argumento, fundamentar uma tese, você precisa de quê? Evidências. Fatos, analogias, demonstrações, estatísticas, metáforas, exemplos. Por exemplo. E, para utilizar bem essas evidências, para construir um argumento, você precisa estruturar o seu discurso. Início, meio e fim.
A gente já deu aula aqui de estruturação de discurso, em 5 partes, em 3 partes. E o terceiro pilar, patos, a questão da emoção. A emoção convence, concorda comigo? E ela é muito utilizada principalmente na área de vendas, na área do marketing. Tocar o sentimento das pessoas, fazer as pessoas identificarem suas crenças, as suas emoções, suas paixões. Então, ele reunia nos 3 pilares a figura da autoridade, a utilização de argumentos pela lógica e pela razão e também um incremento da emoção. A gente precisa de emoção para viver. Uma vida sem emoção é uma vida muito chata, afinal. Então, um discurso eloquente, uma boa retórica, uma boa técnica de retórica, ela reúne esses 3 elementos. Por mais que chegue uma pessoa que não tem autoridade no assunto, que não parece transmitir credibilidade, se ela traz bons argumentos e consegue emocionar o auditório, emocionar sua plateia, ele é um bom orador. Ele domina a técnica da retórica. Técnica da persuasão moderna. Eu separei em 2 partes. A utilização de um argumento, através de evidências, provas, mais a estrutura de um discurso e a emoção. Ligado ao logos, raciocínio que visa provar uma conclusão a partir de proposições. Você propõe uma ideia trazendo evidências, trazendo fatos, analogias, metáforas, estatísticas, depoimentos. E o apelo emocional. Quantas vezes vocês já não se pegaram parados no trânsito, no sinaleiro, e chega uma criança te pedindo esmola? Isso é um apelo pelo dinheiro. Isso toca vocês? Isso me toca. Por mais que eu não dê, mas isso me toca, isso me deixa triste. É um apelo, é uma forma de apelo. Se eu chegar e começar a contar para vocês uma história de vida dessa tragédia que já aconteceu, é capaz que muitos de vocês se emocionem. E dentro de um discurso, com uma lógica estruturada, com uma razão, com um raciocínio, com um argumento, com um fundamento, se você utiliza a emoção, a chance de você persuadir, a chance de você convencer as pessoas que estão te ouvindo, que estão te observando, que estão te escutando, ela é incrivelmente maior. Portanto, o logos, um dos pilares da oratória, é baseado na razão, a parte argumentativa do discurso, ligado ao rigor lógico e utilização de evidências. Fatos, analogias, demonstrações, metáforas, estatísticas, tudo aquilo que sirva para fundamentar o seu argumento e deixe de ser uma mera opinião. Pedrão, pegar uma área aí de algum dos alunos de hoje, contabilidade, que aparentemente é uma área extremamente racional, não me vem emoção nenhuma quando eu lembro de contabilidade, me vem números, me vem lógica, me vem leis, me vem informações racionais. E uma informação racional poderia ser, se a sua empresa não pagar todos os seus impostos, ela vai ser cobrada pela Receita Federal. Certo? É um argumento que o nosso amigo Marcos e as minhas amigas aqui, que são da contabilidade também, poderiam usar para persuadir uma empresa a pagar no dia os seus impostos, certo? E um argumento emocional sobre a contabilidade. Como é que eu pegaria a mesma ideia que é uma empresa deve pagar os seus impostos? E eu trago um argumento emocional, um patos. Imagina a implicação. Falando para o dono da empresa. Imagina. Você, dono da empresa, desculpa. É pausa. É pausa. Estou tentando imitar o Barack Obama, pausas muito longas, desculpa. Mas se nosso amigo Paulo quer trazer um argumento emocional, ele poderia falar, se você, dono da empresa, infelizmente não pagar os seus impostos, pode ser que daqui a um ano você venha à falência, e se você vier à falência, não vai ter ninguém para alimentar os seus filhos. Várias emoções. Era exatamente o que eu ia dizer. Espera molhar o bico, Pedro. Pausa. Coisa de xará, é coisa de muita sintonia, conexão, muita sintonia. E patos. Discurso baseado na emoção, a parte emotiva do discurso. Argumentação ligada ao fator emotivo e afetivo. E explorar as conexões entre o discernimento, aquilo que é lógico, e a emoção que isso pode causar. E esse exemplo do Pedro é claro de como funciona esse pilar da retórica. Crenças, paixões e sentimentos. Alguém tem algum comentário? Alguém discorda de alguma coisa que eu falei? Vamos praticar?
Pessoal, momento de dinâmica total. Troquem de duplas, por favor. Troquem de lugares, o que dizer. Pedrão, vai finalizar? Pessoal, muito feliz que vocês aderiram às nossas dinâmicas, entenderam o propósito, praticaram, vieram aqui na frente, expuseram os seus argumentos, o sentido que vocês dão às palavras. E, para finalizar, todos de pé. Conhecimento. Parabéns. Desenvolvimento. Novidade. Confiança. Coração. Ter a voz de pé. Capacidade de ouvir. Diferenciado. Sofrer